Bom dia. A proposta de hoje é nós estudarmos um pouco a história da Bolívia pós-independência. Nesse tocante, nós vamos trabalhar com dois aspectos. O primeiro, entender a participação da Bolívia em suas guerras territoriais, os conflitos militares que ela se envolveu no século XIX e no início do século XX, e entender como que esses conflitos vão formar uma identidade, um imaginário social boliviano. O segundo aspecto é entender as ditaduras pela qual a Bolívia vai enfrentar a partir dos anos 60. Bom, em relação aos conflitos territoriais, houve três grandes conflitos, a Guerra do Pacífico, a questão do Acre, que de certa forma não chegou a ser um conflito militar, mas era uma disputa, e por fim, a Guerra do Chaco. Com relação à Guerra do Pacífico, ela vai envolver Bolívia e Chile na disputa pelos minérios, pelo salitre do deserto do Atacama. O salitre que na década de 1840 se transformou num insumo básico para os fertilizantes. Antes desse período, o deserto do Atacama, que é uma das regiões mais inóspitas do mundo, tinha uma fronteira muito mal definida entre Chile e Bolívia. Pois bem, diante da descoberta dessa riqueza, o Chile passou a instalar algumas mineradoras lá e essa fronteira ela foi delimitada através de alguns paralelos, o que a Bolívia passou a contestar. A Bolívia então busca o apoio do Peru através de um pacto secreto militar, mas nem tão secreto, porque o Chile acaba descobrindo esse pacto. E ao mesmo tempo Bolívia e Chile negociam a distribuição dos recursos desses minérios. O Chile com uma parte um pouco maior, porque o Chile está conseguindo explorar, e a Bolívia tendo uma parte menor devido a, ao dado oficial desse território. A Bolívia, então, ela aumenta os impostos cobrados das mineradoras chilenas, um aumento de certa forma irrisório, e que vai acabar desencadeando a investida militar chilena contra bolivianos e peruanos. O final da guerra é uma vitória chilena que vai render lucros extraordinários para o Chile, uma riqueza incomensurável, na casa de 850 milhões de libras, os recursos que o salitre vai propiciar ao Chile, e o mais importante, vai tirar da Bolívia a sua saída para o mar. O Chile pega a região do Atacama para ele. É importante notar que essa perda da saída do litoral, da saída para o mar, para a Bolívia, é uma questão de honra nacional. Ela consta, inclusive, na Constituição boliviana até hoje. Todo governo boliviano tem por obrigação legal, constitucional, reclamar a devolução desse território. Atualmente, esse caso está sendo julgado na ONU, se o Chile tem que devolver a saída para o mar para a Bolívia. O segundo conflito, ou a segunda questão territorial envolvendo a Bolívia, é a disputa do Acre, uma região também novamente remota, no interior da floresta amazônica, cuja fronteira com o Brasil nunca ficou bastante definida. Ela utilizava o conceito de utipossedites, ou seja, a fronteira ela era determinada pela população que lá ocupasse. Ocorre com a descoberta do látex, da borracha, necessária agora no desenvolvimento automobilístico para a criação de pneus, a região da Amazônia começa a ser, requisitada pelos seringueiros, pela população em geral. E há uma migração de brasileiros para essa região do Acre. A Bolívia não consegue deter isso e esses brasileiros proclamam a sua independência em relação à Bolívia e pedem a anexação com o Brasil. O governo brasileiro, bastante preocupado por questões diplomáticas, no primeiro momento ele nega essa situação. A Bolívia, então, ela recorre a uma empresa inglesa para tentar garantir a sua soberania sobre o Acre, que obviamente pertencia à Bolívia.
Diante dessa situação, nova rebelião de brasileiros no Acre, e aí sim o governo brasileiro intervém. Ele paga uma indenização para essa companhia inglesa e o Acre passa a ser, em 1902, incorporado ao território brasileiro. Vamos lembrar que a riqueza propiciada pela borracha vai ser fundamental para o desenvolvimento da região amazônica. Vai chegar a transformar Manaus numa das maiores cidades do Brasil, né? A riqueza de Manaus, a prosperidade dessa elite amazonense, ela é baseada nessa riqueza do látex. Por fim, um conflito bastante importante para nós vai ser a Guerra do Chaco, envolvendo Bolívia e Paraguai, isso no final da década de 1920. A Bolívia ela tinha pretensões sobre o rio Paraná, né, buscar então uma saída para o Oceano Atlântico, e ela quis se aproveitar da guerra civil pelo qual o Paraguai estava vivendo para construir uma fortaleza nesse rio e tentar dominar essa região. Essa região, que é conhecida como Chaco, era um grande pântano, alguns bosques ali, bastante despovoado e novamente, em virtude dessa situação, com uma fronteira mal definida. A Bolívia então vai atacar o Paraguai inicialmente entre 1927 e 1928. O conflito vai diante do equilíbrio de forças, ele vai ser interrompido, mas novamente em 1932 a Bolívia vai atacar o Paraguai e nesse momento, apesar de algumas vitórias iniciais, ela vai ser derrotada. O que é importante na questão do Chaco é que ela vai, de certa forma, criar uma identidade boliviana, né? Ela vai suscitar, por parte dos mineiros, da população mais pobre da Bolívia, um sentimento de mobilização social. Isso porque essa guerra vai causar mais de 30 mil mortes na Bolívia. São mais de 100 mil soldados lutando nessa guerra, quer dizer, há uma mobilização muito grande da população. A derrota da Bolívia levou o Paraguai a conquistar mais de 80% desse território, e também a questão da Guerra do Chaco levanta algumas dúvidas, né, algumas insinuações bastante pertinentes, que é os interesses estrangeiros manipulando o governo boliviano. Porque, de certa forma, esse conflito por uma região que não havia interesse nenhum, a não ser a expectativa de que houvesse possibilidade de haver petróleo lá, que acabou não se concretizando, passa a ser entendida como um conflito envolvendo os interesses petrolíferos americanos, que se faziam presente na Argentina, com a Standard Oil, e interesses britânicos com a Dutch, que fazia a escoação do gás boliviano. O conflito entre essas duas empresas vai obrigar, de certa forma, ou vai manipular a Bolívia a esse conflito. Quer dizer, nessas três guerras, a Guerra do Pacífico, a questão do Acre e a Guerra do Chaco, nós vemos grande parte da riqueza boliviana, não só minerais, mas também de mão de obra, né? Os seus cidadãos bolivianos sendo manipulados por interesses estrangeiros ou governos mal intencionados, governos muito ufanistas. A partir dessa derrota do Chaco, nós vamos começar a ter esse movimento social que vai levar à famosa Revolução Boliviana de 1952, quando os sindicatos, a esquerda boliviana chega ao poder. Bom, agora vamos para a segunda parte, que a gente vai tratar a questão dos golpes militares, dos governos civis militares que vão ocorrer na Bolívia. Eles começam em 1964, a partir do governo de René Brasietos, né? Estou aqui com a minha cola, né? Esse governo René Brasietos, ele tem uma vantagem, que ele se estrutura através de um pacto militar e camponês. Quer dizer, após esse governo de esquerda de 1952, houve uma
mudança do campesinato boliviano para tendências mais conservadoras. Esse governo do René Barrientos, ele vai ser um governo com bastante repressão ao movimento sindical, ao movimento dos mineradores. Nós vamos ter um episódio bastante lamentável na Bolívia, que é o massacre de San Juan, em 24 de junho de 1967, quando durante as festividades de São João, o exército boliviano invade uma cidade e mata mais de 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Esse papel repressivo desse governo boliviano, ele se fundamenta através da luta contra a guerrilha. Lembrar que Ernesto Che Guevara, grande revolucionário cubano, estava na Bolívia articulando um movimento camponês e ele vai ser morto. Isso, de certa forma, vai ser o trunfo desse governo boliviano para buscar apoio dos Estados Unidos e ganhar a sua legitimidade perante a população. Mas na medida que essa repressão ela se torna mais violenta, tu tem um autogolpe, quer dizer, um golpe interno na Bolívia, quando os militares bolivianos vão se dividir em dois grupos. Tu tem militares bolivianos nacionalistas, porque no primeiro momento essa ditadura militar boliviana ela vai entregar agora escapou o nome, vai entregar as petrolíferas bolivianas, o refino do gás boliviano para empresas estrangeiras. Então tu tem um governo militar nacionalista que tenta reverter essa situação, apoiado dessa vez na camada burguesa da Bolívia, tentando criar um governo desenvolvimentista, ou seja, o Estado boliviano promover o crescimento econômico. Porém, esse crescimento econômico somente pode ser possível através do arrocho salarial, ou seja, a mão de obra boliviana ela vai começar a ganhar menos. Esse governo nacionalista boliviano não agrada muito os interesses estrangeiros e ele é rapidamente substituído nos anos 70 pelo governo de Hugo Banzer, que a partir daí sim vai ampliar a distribuição dos recursos naturais bolivianos para companhias estrangeiras. Os minérios bolivianos deixam de pertencer ao povo boliviano, ao Estado boliviano. É um período de grande censura, é um período de grande endividamento do Estado boliviano, que diante da mudança de cenário internacional nos anos 70 é obrigado a se retirar. Então, essa parte da ditadura boliviana vai ser encerrada em 1978. A partir daí, então, tu tem governos democráticos sendo eleitos na Bolívia, mas que acabam não se sustentando, Uma característica que parece que vai se espalhar na América do Sul, Tu elege um presidente civil, mas diante da falta de apoio da população, na tentativa de conter essa crise econômica, esses governos são substituídos. Até que em 1981 eu tenho o governo do Luiz Garcia Meza, que vai ser conhecido internacionalmente como um governo de narcotraficantes. É nesse momento que o tráfico de drogas na Bolívia, a produção de cocaína e outras drogas passa a ser, de certa forma, o amparo desse governo militar. Começam a surgir então grupos paramilitares na Bolívia. Esses cocaleiros passam a se constituir como um estado paralelo e a crise econômica da Bolívia se agrava. Para nós termos uma ideia, a inflação na Bolívia chegou à marca de 8.000% ao ano. A Bolívia se transformou no país mais pobre da América do Sul. E esse estado miliciano da Bolívia, arregimentado por esse narcotráfico, fazia com que o governo boliviano utilizasse todas as suas estruturas para essa prática ilegal.
esse governo, ele obviamente não consegue se sustentar, há uma pressão internacional muito forte e ele cai em 1981. Quer dizer, é um governo bastante curto, mas que vai ter consequências muito duradouras para a sociedade boliviana. Bom, de certa forma eu tentei fazer esse resumo, agora eu me despeço de vocês.